fim de semana trágico para os clubes da capital. Aqui no Recife, ninguém pode tirar onda de ninguém. Santa Cruz, Náutico e Sport andam mal nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. O único que pode rir um pouco, que está muito próximo de uma classificação, é o torcedor do Central de Caruaru. A Patativa venceu o Santa Cruz e está muito próxima de passar a segunda fase da competição. Você que acessa o portal PE 360 graus, seja bem-vindo ao PE na Rede. Rodrigo Raposo, completou idade nova um dia desse, 36 anos, parabéns, viu? 36? Ah, não foi isso não? Não. Mais novo, mais velho? 31. Ah, tá certo. Acredita quem quiser. Vamos acompanhar logo os lances da derrota do Sport para o Palmeiras, mais uma quarta na Ilha do Retiro, para a frustração do torcedor rubro-negro. Rodrigo, o que dizer desse momento do Sport? O que falar para o torcedor rubro-negro que tanto acreditava nesse time, fez uma boa campanha na Libertadores, conquistou o tetracampeonato pernambucano e anda aí sem esboçar nenhum tipo de reação no Campeonato Brasileiro? Vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai me chamar de doido, né? Mas o Sport jogou bem. Vai dizer que o Sport vai ser campeão? Não, isso aí não era pra me chamar não, já era pra me internar se eu falasse isso. Mas o Sport jogou bem contra o Cruzeiro. Belo caminho, razoável. Isso aí foi um absurdo, né? O cara chegar num carrinho desse, tocar a bola pra trás, toca a bola pro lado, toca a bola pra qualquer canto, mas pra dentro do gol, pra trás. Não, e o pior de tudo é o gol contra do Bruno Telles também, mas a marcação que não existiu ali do Obina. O Obina é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, sozinho ali na pequena área. Se o Bruno Telles não faz o gol contra, o Magrão poderia fazer a defesa, mas o Williams poderia fazer o gol também. Mas quanto você está dizendo? Eu estava dizendo que o Sport jogou bem contra o Cruzeiro e que não fez uma má partida contra o Palmeiras, não. O que foi fundamental para a vitória do Palmeiras, foi determinante para a derrota do Sport, foi a expulsão do Hamilton. E aí é onde entra o X da questão do Sport. O Sport, assim como o Náutico, todo jogo tem jogador expulso. Hamilton, Dutra. E aí o time não consegue ter uma sequência, tá numa partida, tá jogando bem, de repente perde o cara, como foi o caso do Hamilton. Acabou o time porque o esquema de jogo fica todo prejudicado. Saiu o Hamilton, principal homem da marcação. E aí, o que é que você faz? Deixa o buraco no meio campo? Não vai deixar. Mas o que impressiona também, Rodrigo, é a forma de como o Hamilton foi expulso. A jogada, ele deu um carrinho criminoso no Diego Souza, no campo de defesa do Palmeiras, sem necessidade. Eu escutei o zagueiro Igor dando uma explicação sobre esse número de cartões que o Sport já recebeu. São 58 cartões amarelos e 8 vermelhos. É muita coisa. É um número muito grande. Tem 15 rodadas e o Igor disse que o Sport meio que se acostumou com os jogos da Libertadores. Eu não acredito. Por favor, né? Não acredito. O Igor sempre foi um jogador muito sensato, uma pessoa muito sensata, mas eu acho que não é por aí não. Tudo bem que o jogo corra solto na Libertadores. Na Libertadores, claro, tem mais movimentação. O árbitro não apita qualquer falta. Não apita qualquer falta. Agora, já mudou faz tempo. A competição já mudou muito tempo. A Libertadores já acabou. O Sport está aí mal no Campeonato Brasileiro. O jogador pensar que ainda está numa Libertadores, não dá pra engolir essa não. Péricles Chamusca, terceiro técnico do Sport no Campeonato Brasileiro. Será que ele vai ser a solução para esse momento, Rodrigo? Isso não tem que partir mais dos atletas, não? O treinador aí é secundário? O estilo dele é diferente. O cara mais agregador e tal? O Leão era aquele cara de bater, de dar pancada, né? No sentido que eu falo de ser mais rígido com os jogadores. Chegar num vestiário, chegar numa concentração, de ser aquele cara carrancudo, aquele cara fechado e falar grosso mesmo com os jogadores. Nelsinho Batista era um meio termo, né? Era um cara amigo dos jogadores, mas era forte também. Na hora de cobrar, cobrava muito pesado. Aí vai chegar o Chamusca agora, que é um cara que a gente já conhece, um estilo bem mais light, é um treinador que se dá bem com o grupo, é um treinador que conversa e que, acima de tudo, ganha o grupo na conversa, que ganha o grupo na amizade. Eu acho que de repente isso aí, claro que ele vai e ele tem que impor o limite, né, entre a amizade e o profissionalismo, né? A amizade nunca vai poder se tornar liberdade, senão ele perde o comando do grupo totalmente. Mas é um cara que vai ter um estilo diferente de comando no esporte. Certo, mas será que isso talvez isso dê certo. Eu acho que talvez isso dê certo. Mas o exemplo, Thiago, desculpa te interromper, mas o exemplo que a gente teve aqui em Pernambuco foi no Náutico. Valdemar Lemos era um cara assim. Era um cara que não era rígido, aquele cara tranquilão, mas que dominava o grupo do Náutico, conversava, contava história, tal, com os jogadores se amarravam nisso e estavam lá no campo dando a resposta.
jogavam e diziam, não, a gente vai ganhar pelo Valdemar, vamos jogar pelo Valdemar. Não que ele não tivesse os méritos dele, não tivesse o conhecimento tático dele, não colocasse o grupo para trabalhar, nada disso. Mas o estilo de trabalho dele ganhou o grupo. E o Náutico respondeu muito bem com o Valdemar. Eu concordo com você, mas eu só discordo, me permita, com todo respeito. Fique à vontade. O fato de que um treinador chegar e fazer os jogadores melhorarem o desempenho deles. Porque eu creio, Rodrigo, que esse grupo do esporte aí, ele precisa urgentemente de uma qualificação, certo? De contratações para que qualifique o grupo, porque tudo bem, o Leão já teve aí à frente, o Luciano Henrique continuou rendendo o mesmo futebol, com o Nelson Batista era o mesmo futebol, Fumagalli e Luciano Henrique, e com o Péricles Chamusca também talvez seja o mesmo futebol. Eu acho que por isso que eu digo que nessa situação que o esporte se encontra, talvez a figura do treinador seja secundária. Que os jogadores podem dar uma resposta, melhorar o futebol, não resta dúvida, mas eu não sei se essa melhora vai ser suficiente para que o esporte consiga ao menos uma classificação sul-americana. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe andar de bicicleta? Sei muito bem, diga-se de passagem. Passou muito tempo sem andar já, né? Não, sempre mantive, por isso que eu tô fininho. Certo, mas se você passar 2 anos sem andar, você desaprende? Não, desaprende, mas bola não é assim, eu sei chutar a bola, mas não sou craque. Não, mas um cara que jogou bem, até pouco tempo na Libertadores, um grupo que teve bem, um grupo que conquistou o Campeonato Pernambucano, vai dizer que desaprendeu a jogar futebol? Não desaprendeu. Então, de repente é alguém que coloque o grupo para jogar de uma forma correta, que chegue, coloque uma peça em tal lugar, outra peça, e aí organize o time. E aí as coisas fluem mais uma vez. De repente é isso que esteja faltando. Não tô torcendo contra você não, viu, Chamusca? Não fique imaginando que tô torcendo contra, não. Ninguém aqui. Ninguém tá torcendo contra. Tu pegou uma bomba chiando, pegou. O esporte que volta a campo na quinta-feira vai enfrentar a equipe do Fluminense. O Fluminense que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O jogo é no Rio de Janeiro.